A paz do Senhor, povo de Deus, que Ele possa abençoar cada um de nós e que Ele possa nos livrar de todo mal e derramar chuvas de bênçãos sobre cada um de vocês, amém? Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma breve palavra que fica no livro de Jeremias, no capítulo 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, aleluia, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, glória a Deus. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Glória a Deus, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Que palavra tremenda, meus irmãos. Palavra abençoada que fala fortemente aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, certa vez o Senhor instruiu Jeremias a comprar uma botija de barro, quebrá-la detemidamente. Aleluia. E assim diz ele, assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a ti, povo, e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Para cumprir esta designação de fazer tal acusação grave contra os líderes do governo, era necessário que Jeremias tivesse coragem para obedecer, ignorando qualquer preocupação com sua própria segurança. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Veja aqui, meus amados irmãos, que Jeremias, ele observou o oleiro trabalhar. Glória a Deus. Ele girava com os pés uma roda, enquanto trabalhava com as mãos um monte de barro molhado numa outra roda. O Senhor moldou com amor a vida do profeta Jeremias. E isso nos lembra, meus irmãos, como Ele pode moldar a vida de cada um de nós. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. O Senhor tinha ciência do potencial de Jeremias. Aleluia. Antes que te formasse no ventre, te conhecia, e as nações te dei por profeta, disse o Senhor para Jeremias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, queridos. Muitas vezes o Senhor, Ele nos cobra conserto, porque cada um de nós precisamos nos arrepender dos pecados, procurar a cada dia consertar aquilo que está errado. Por isso que o Senhor chamou Jeremias e levou ele até a casa do oleiro, para Jeremias ver de perto como que um oleiro trabalhava. E ali, Jeremias, ele viu ali o oleiro, né, com os pés na roda, ali moldando o vaso. Porque quando Deus quer tratar com o vaso, ele quebra, ele amassa e depois transforma o vaso novamente. Deus está despertando a mim e a você a nos consertar com pressa, queridos, porque não há mais tempo, não. O tempo ruge. E Deus está tratando comigo e com você, que Ele quer conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor quis mostrar para Jeremias, o Senhor estava dando visões para Jeremias. Deus, Ele quer te dar visões. Que às vezes você se sente assim cego, você não vê nada além do que aquilo que só
só o que vem para você ver. Porque muitos de nós não queremos enxergar o óbvio. Mas é preciso que Deus nos coloque à prova. Glória a Deus. Quantas pessoas aí passam por tanto processo difícil? Pessoas que não saem da enfermidade, pessoas que ora, busca, jejua, mas nada muda na vida. Porque tem alguma coisa errada, querido. Às vezes falta moldar o coração dessas pessoas, coração de pedra. Tem pessoas que precisam urgentemente perdoar. Mas existe também aquelas que são vingativas, que dizem, quando eu sair dessa prova, quando eu sair dessa situação, eu vou lá e fulano vai me pagar. Não é assim que papai quer que funcione em nossas vidas. Então é necessário a gente descer à casa do oleiro, saber o que Deus quer tratar comigo e com você. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus vivem acamados, doentes espiritualmente, porque ainda não se desprenderam de coisas que só levam a piorar mais e mais. E veja que Deus, ele pediu para que Jeremias descesse à casa do oleiro. Aí Deus falou assim para ele, tá vendo aí? Esse vaso aí sendo amassado, sendo triturado, é desse jeito que eu quero fazer com o povo de Israel. Ei, Deus, ele quer amassar a mim e a você, porque ele tem pressa. Quando Deus escolhe, está escolhido. Então nós temos que procurar fazer o melhor, procurar dar o melhor para Deus, porque as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência e não é de qualquer maneira. Então se você quer sair dessa situação, procure se consertar com Deus. Desça mais à casa do oleiro, querido. Desça, porque o Senhor tem um tratar contigo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Jeremias era um homem de Deus. O Senhor escolheu Jeremias ainda quando ele era jovem. E Jeremias lá no capítulo 1 falou para o Senhor, Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei nem falar. E o Senhor disse para ele, Jeremias, não digas que és uma criança e que não sabes falar. Apenas abra a tua boca que eu a encherei. Ei, Deus está dizendo para você, para com esse negócio de ter vergonha, achar que não sou eu. Sou eu que falo através do teu coração. Então não sinta medo, nem se sinta incapaz de entregar aquilo que eu pedi para você entregar. Se eu falei para você que é para você ir lá, entregar, pedir para aquela pessoa se consertar, é para você fazer exatamente como eu digo. Não tirar uma vírgula sequer. Muitas pessoas perecem porque passa a mão na cabeça de pessoas erradas, né? Muitas pessoas escondem o erro. Mas eu quero te dizer que de Deus ninguém esconde nada. Cuidado, cuidado, procure se consertar enquanto é tempo, porque o Senhor está vendo tudo. Deus, ele está te vendo. E tem coisas que ele não tem se agradado de você. Deus, ele não habita em corações de pessoas mentirosas, pessoas omissas, pessoas que demonstram ser uma coisa e na verdade não são. Então você está precisando descer a casa do oleiro, mas descer com pressa, para que o Senhor possa operar grandemente na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Jeremias obedeceu ao Senhor. Jeremias era obediente e temente, ele obedeceu ao Senhor. Quando o Senhor disse, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. E quando Deus convocou Jeremias para descer à casa do oleiro, foi para mostrar que ele estava querendo conserto no meio do povo de Israel. Então muitas vezes Deus avisa, Deus usa profetas para advertir, mas a gente não dá ouvido. Aí o que é que o Senhor faz? Coloca a gente na olaria. Aí ele começa a amassar o barro, começa a triturar, né? Aí o vaso escapola da mão do oleiro, cai, quebra novamente. Deus vai, faz tudo de novo e transforma no vaso de honra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você não se consertar por bem, você vai se consertar por mal. Porque Deus, ele vai te colocar no leito. Aí você vai conhecer a ira do Senhor. Meus irmãos, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Mas tem muitos crentes aí que não estão levando a sério o evangelho. Estão achando que trabalhar na obra de Deus é de qualquer jeito, de qualquer maneira.
mulheres que não vigiam, mulheres que vivem na fornicação, homens vivendo na fornicação, enganando suas mulheres, enquanto a mulher está dormindo, está nas redes sociais, paquerando, fazendo atos obscenos, até mesmo com mulheres casadas. Ei, Deus está vendo, viu? Deus está vendo tudo. Cuidado, porque se a terra não se converter, a terra desce, diz o Senhor dos Exércitos para ti nessa hora. Então procure fazer o certo, arrependa-se dos seus pecados, pare de estar perdendo o sono nas redes sociais, batendo papo com mulheres, mulheres batendo papo com homem, vivendo na fornicação, porque Deus está vendo tudo e Ele não está gostando nada disso. Cuidado, porque a ira do Senhor ela pode se acender contra a tua vida e grande vai ser o teu ranger. Portanto, dessa casa do oleiro com pressa, Deus tem uma obra tremenda para fazer na tua vida, mas só depende de você. Deus não habita em corações sujos e mente suja. Porém, se conserte, porque Deus quer fazer algo novo. Deus ele quer te colocar em lugares maiores. Deus quer fazer coisas maiores para a tua vida. Mas templo sujo não agrada a Deus. Deus não trabalha em templo sujo. Então conserta o seu templo, conserte seu coração, conserta a sua mente e vigie mais. Vigie para que Deus não venha se irar contra você e Ele possa lhe colocar na olaria. Porque, queridos, eu já fui para a olaria e eu aconselho você não querer ir. Porque dói muito. E às vezes quando você está na olaria e você se quebra, aí torna a fazer de novo, você se quebra de novo, torna a fazer, chega um momento que Deus solta o vaso e aí é com você e a sorte. Cuidado. Até hoje Deus está com as mãos sobre a tua vida, mas só depende de você, porque se você começar a fazer exatamente como você quer, aí, querido, aí é com você e Deus. Faça o certo para Deus, que Ele fará o certo na tua vida também. Amém? Medita bem nessas palavras. Medita em cada palavra. E procura se perguntar o que é que você está errando, o que é que você está agradando a Deus e o que você não está agradando. É melhor você mesmo se avaliar do que você esperar a Deus te medir. Porque aí estreita o negócio estreita para o teu lado. Cuidado. Porque tem muitos que se dizem crente que estão sendo desmascarados, as máscaras estão caindo, as capas estão caindo. E o Senhor, Ele ouve os teus pensamentos. Ele vê tudo, viu? Não há nada em oculto que Deus não revele. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Então, cuidado. Se conserte. Entra no concerto de Jeová. Porque aí você vai ver tudo que dava errado para você passará a dar certo cada vez mais. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. E mais uma vez, desce a casa do oleiro, porque Deus tem um tratar contigo pela madrugada. Amém? Fica na paz.